Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, eu sou professora de língua portuguesa. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede para propor que a gente estude um pouco mais. Vamos lá? Pegue um caderno, uma caneta, sente-se confortavelmente e vamos começar. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre textos narrativos, vamos também analisar um pequeno texto narrativo e propor uma produção de texto, além de recapitular o que já foi estudado. O texto narrativo tem como principais características possuir um narrador, personagens, espaço, tempo e uma ordem cronológica, com começo, meio e fim. O texto narrativo consiste em contar uma história com acontecimentos ou ações realizadas por personagens fictícios ou reais. Como eu falei a vocês, a principal característica é possuir um narrador. Esse narrador, ele pode contar a história e observar, sendo um narrador observador, ou ele pode participar da história se tornando um narrador personagem. Os personagens constituem os seres que participam da narrativa. Alguns são mais importantes que os outros, como no caso dos protagonistas, mas todos eles interagem com o leitor através da história que é contada. O espaço retrata o lugar em que os fatos aconteceram, por exemplo, pode ser em um bosque, em uma floresta, em uma casa. E o tempo retrata o momento em que o fato aconteceu, por exemplo, uma manhã, uma tarde, uma noite, em algum dia, no mês passado. O clímax é o ponto alto da trama, é onde acontece o conflito. Todo o desenrolar da história se baseia nesse momento, é a partir desse momento que toda a história vai se desencadear. E o desfecho é como a história termina, o conflito quase sempre se resolve nesse momento. Então vamos ler um texto comigo. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto da sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando os animais. Pedro chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso com animais e com as árvores?" "Pegue ele", falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: "Não atirem, ele será o nosso refém, pois a polícia está atrás de nós." No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou a sua vida por ele. Vocês acham que esse texto é um texto narrativo? Se você disse que sim, parabéns. Vamos ver por quê. Aqui nós temos logo no início a definição de um lugar onde o fato aconteceu, em um pequeno vilarejo. Logo após, nós temos o primeiro personagem, que é Pedro, que se envolve na história. O tempo aconteceu em um certo dia. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um animal. Isso é a situação inicial. Nós temos aqui os homens, que também são os outros personagens do texto, e o clímax acontece, o ponto alto da história, o conflito, quando eles tentam tornar Pedro refém do bando. O desfecho é quando Pedro se esconde em cima de uma árvore e a polícia prende o bando. Então, tá vendo que todo o texto tem características que são as características do texto narrativo que eu já tinha falado para vocês. Bom, agora que vocês já sabem quais são as características dos textos narrativos, eu tenho um desafio para vocês. Produzam um texto narrativo partindo desse trecho. João, de pijama, escrevia uma carta quando. Você vai escrever um texto a partir dessa frase aqui. Lembre-se, o texto narrativo precisa ter um narrador, personagens além de João, um espaço em que tudo aconteceu, um tempo em que tudo aconteceu, um conflito, ou seja, um problema a ser resolvido e um desfecho onde você resolve o problema que você propôs. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seus comentários e até a próxima.